dentro de um templo, numa rua que se tornaria célebre, a Rua Azusa, em Los Angeles. Em abril de 1906, repórteres do Los Angeles Daily Times assistiram às celebrações do pastor Seymour e puseram na primeira página do jornal: espantosa Babel de línguas, nova seita de fanáticos. Mais recentemente, nos anos 60, também na Igreja Católica. No momento que nós estamos orando em língua, é o próprio Espírito que vem e nos conduz a esse momento de oração. É uma experiência com Deus. Toda essa experiência que vivemos, ela tem como fruto e consequência uma paz interior muito grande. As pessoas da minha família começaram a dizer: não, você enlouqueceu, isso aí é coisa da sua cabeça, você criou isso. Mas eu tinha dentro de mim uma consciência muito clara. Algo de extraordinário estava acontecendo comigo. Eu estou louvando a Deus, na verdade, com o meu falar em línguas. Louvado seja teu nome, Senhor. O êxtase, que nós entendemos como êxtase, é esse momento em que as minhas emoções ficam tocadas pela presença e pelo contato com o sobrenatural e com um Deus que nós acreditamos que é vivo e verdadeiro. O que é certo é que nós estamos num ambiente de fé, pedindo por isso, e Deus realiza, e Deus é glorificado. Muito bem, então acabamos de ver aí que esse movimento, né, o movimento do dom de línguas, é um movimento característico das igrejas pentecostais e também de movimentos católicos, carismáticos, né, e em outras denominações, inclusive não cristãs, é presenciado também. Mas hoje, na nossa classe bíblica Conhecer, nós iremos examinar o que é que a Bíblia fala sobre isso, o que é que a Bíblia fala sobre o Espírito Santo, como é que o Espírito Santo se manifesta. Vamos entender, à luz da Palavra de Deus, cada ponto, e aí a gente começa com essa pergunta aqui: que promessa Jesus fez aos seus discípulos antes de voltar aos céus, né? Jesus, quando ele morre, ele passa ali o tempo na sepultura, ressuscita no terceiro dia, no domingo, ele ressuscita. Depois que ele ressuscita, ele passa cerca de 40 dias com seus discípulos, e lá ele ensina os discípulos quem de fato era ele na Bíblia, para que os discípulos, os apóstolos agora, pudessem entender quem era Jesus nas Escrituras. Depois de 40 dias que Jesus passa ali dando uma aula, um estudo bíblico para os seus discípulos, então ele volta para os céus e está lá até hoje, assumindo ali o papel de sumo sacerdote, que foi a aula que a gente teve alguns dias atrás sobre o santuário. Então, antes de Jesus subir ao céu novamente, ascender ao céu, ele faz uma promessa, e essa promessa está em João 14:16 e Lucas 24:49. Vamos ler juntos lá o Evangelho de João, capítulo 14, verso 16. João 14, verso 16. João 14, verso 16. Vamos ler juntos? Evangelho de João, capítulo 14, verso 16. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará um outro Consolador, a fim
de que esteja para sempre convosco. Muito bem, antes de Jesus subir ao céu, ele promete que viria um consolador, né? Mas vamos ler Lucas capítulo 24, verso 49. Se você está em João, volta um pouquinho aí, volta algumas páginas atrás e você vai ver ali o Evangelho de Lucas. Lucas capítulo 24, verso 49. Capítulo 24, verso 49. Diz assim, todos encontraram? E eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Muito bem, Jesus promete um consolador e promete poder, né? É isso que ele promete para os seus discípulos. Jesus dá uma ordem antes de subir ao céu, de que agora os seus discípulos deviam ir a todo mundo, a todas as nações, pregar o Evangelho eterno. O que está lá em Mateus capítulo 28, verso 18, 19 e 20, quando ele diz: ide a todo mundo, pregar o Evangelho eterno a toda criatura. Mas ele promete que, para que eles possam cumprir essa missão de pregar o Evangelho, de ir a todo mundo, eles iriam receber poder do céu, e que o Espírito Santo estaria com ele. O Espírito Santo é chamado de Consolador. Jesus ia, mas eles não iam ficar sozinhos, porque o Espírito Santo, um membro da divindade, estaria juntamente com os discípulos, os apóstolos, até o retorno de Jesus, certo? Isso é importante para a gente entender o contexto aqui. O que os discípulos fizeram após a ascensão de Cristo? Ok, então depois que Jesus subiu, os discípulos, eles fizeram algo para esperar o Espírito Santo ser derramado sobre eles. Está no livro de Atos, capítulo 1, versículo 4. Livro de Atos, capítulo 1, verso 4, e depois o verso 12 ao 14. Atos capítulo 1, verso 4. Depois de João, você encontra Atos. Atos 1, verso 4, e depois o verso 12 até o 14. Diz assim: e comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes. Verso 12 ao 14 agora. Então voltaram para Jerusalém do monte chamado Olival, que dista daquela cidade tanto como a jornada de um sábado. Quando ali entraram, subiram para o cenáculo, onde se reuniram Pedro, João, Tiago, André, Felipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote, e Judas, filho de Tiago. Todos estes perseveraram unânimes em oração com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Muito bem. Então, Jesus disse: olha, não saiam para pregar, não saiam para cumprir a missão antes que o Espírito Santo seja derramado sobre vocês, antes que o Consolador chegue e desça sobre vocês. Ok, então depois que Jesus ascende ao céu, e da morte de Jesus até ele subir, 40 dias, ok? Então, por mais 10 dias, eles passam reunidos em Jerusalém, em uma casa, não sei aonde, mas eles passam reunidos, os discípulos, você tem Maria, mãe de Jesus, toda a comunidade cristã ali, que era um número pequeno, muito pequeno, estavam reunidos, orando, clamando a Deus que o Espírito Santo fosse derramado. Ok, passa-se os 10 dias. Depois dos 10 dias, o que acontece? Atos capítulo 2, verso 1 a 4, responde: quando se cumpriu a promessa? Atos capítulo 2, aí próximo capítulo, versículo 1 até o 4. Ao cumprir-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo,
e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Muito bem. Aqui é interessante porque é nesse momento que aparece o famoso dom de línguas, que a gente viu aí na reportagem do Fantástico, né? O que acontece é o seguinte: depois de 10 dias em oração, clamando que o Espírito Santo descesse sobre eles, o Espírito Santo desce. E a característica que o Espírito Santo desceu sobre eles é porque eles começaram a falar em outras línguas, certo? Se a gente lê até aí, parece que realmente é coerente com o que a gente viu na reportagem. Mas o seguinte, o que a gente viu na reportagem é uma língua que você não consegue entender, que é a famosa língua estranha, porque não há idioma nenhum no mundo que consiga se traduzir. Então, que língua era essa? Será que realmente era uma língua incompreensível? Aí a gente precisa ir para o restante do texto, e essa é a outra pergunta, né? O que é o dom de línguas? Nós vamos ler agora o capítulo 2, o versículo 5 até o 13, e nós vamos entender que língua era essa que os discípulos estavam falando, ok? Atos capítulo 2, versículo 5 até o 13. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindo de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: Vede, não são porventura galileus todos esses que aí estão falando? E como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna? Somos partos, medos, elamitas, e os naturais da Mesopotâmia, Judeia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene, e romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios. Como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus? Todos atônitos e perplexos interpelavam uns aos outros: que quer isso dizer? Outros, porém, zombando, diziam: estão embriagados. Muito bem. O texto, eu acho que ele é autoexplicativo, né? Porque é o seguinte: se a gente ler só até o verso 4, a gente realmente pode pensar, mas que língua é essa, né? O Espírito Santo, língua, que língua é essa? E aí você vai perceber que língua é essa no restante dos versos. Porque do verso 5 até o verso 13 que a gente leu, começa a explicar. Nesse dia, estavam em Jerusalém judeus, né? Pessoas de várias regiões. Isso a gente consegue explicar porque é o seguinte: quando Israel ficou exilado em Babilônia, né, e aí nós já temos mais de 400 anos depois que Israel tinha sido libertada do exílio em Babilônia. Quando Israel esteve exilado em Babilônia, muitos não voltaram para Israel, e ficou conhecido como a dispensação judaica, né? Então você tem ali descendentes de judeus morando em muitos lugares do mundo, como existe hoje, né? Por exemplo, tanto os judeus quanto os muçulmanos acreditam que eles têm que ir a Jerusalém alguma vez na vida. O muçulmano tem que ir a Meca, né? Então isso era uma tradição. Se você era judeu e morava na Grécia, morava no Egito, morava na região da Ásia, você tinha que ir em Jerusalém uma vez por ano, pelo menos, né? Ou então alguma vez você tinha que ir lá. Mas quando é que ia lá? No dia da festa de Pentecostes. Pentecostes vem da palavra grega penta, e penta, a gente sabe o que é penta, né? Que nós somos pentacampeões no futebol. Por que o Brasil é pentacampeão no futebol? Porque ele já ganhou quantas Copas do Mundo? 5. A palavra penta quer dizer 5. Então, é uma palavra Pentecostes, também quer dizer, pode significar 5, 50, certo? Tem a ver com isso. Por que era chamada de festa de Pentecostes? Porque a festa de Pentecostes acontecia 50 dias depois da Páscoa. Quando Jesus faleceu, morreu ali, né? Foi crucificado. Ele foi crucificado em que dia? O que era ali? Era a Páscoa. Eles estavam celebrando a Páscoa. Jesus passa 40 dias com os discípulos e depois os discípulos passam mais 10 dias orando para receber o Espírito Santo. Qual o total disso? 50 dias. Por isso que eles recebem justamente no dia da festa de Pentecostes, que era 50 dias depois da Páscoa.
Então, quando os discípulos recebem ali o Espírito Santo, em Jerusalém estavam ali muita gente mesmo, que era judeu de vários pontos do planeta e que estavam lá para celebrar a festa de Pentecostes. E é por isso que o texto começa a dizer que quando os discípulos falaram em outras línguas, cada um daqueles judeus que eram de outras nações, eles estavam ouvindo os discípulos falar na sua própria língua materna. Então Pedro, que foi a pessoa que pregou ali, ele falava, e o judeu que falava grego, o judeu que falava egípcio, né, a língua egípcia, o judeu que falava aramaico, o judeu que falava hebraico, todos conseguiam compreender o que Pedro estava falando. E aí a gente começa a perceber que o dom de línguas, ele de fato existe, e ele existe com um propósito. Pedro e a maioria dos discípulos eram homens que não tinham um intelecto tão forte. Provavelmente Pedro nunca tinha sentado num banco de escola. Pedro era um pescador, era um homem simples. Como é que Pedro ia evangelizar outras nações se Pedro não sabia falar outro idioma? Foi por isso que o Espírito Santo concedeu poder para que Pedro pudesse pregar às diferentes nações, e mesmo com o seu pequeno intelecto, sem saber falar outro idioma, pelo poder do Espírito Santo, Pedro conseguia pregar para outras pessoas, para as diferentes nações, e essas pessoas se convertiam. Então foi isso que aconteceu. Foi por isso que nesse dia Pedro conseguiu pregar e 3.000 pessoas foram batizadas. A partir daí começa a explosão da igreja cristã. 3.000 pessoas. E qual era o propósito de Deus? Deus tinha uma estratégia. Ele viu o momento certo que as pessoas estariam em Jerusalém. E amigos, quem estava em Jerusalém era o quê? Judeus, descendentes de judeus, pessoas que sabiam muito bem como é que funcionava a lei judaica, tudo. Então, Pedro não precisava falar para eles de sábado, Pedro não precisava falar para eles de alimentação, Pedro não precisava falar para eles nada mais. Pedro só precisava falar que Jesus era o Messias que o profeta Isaías falava, por exemplo. Então, quando essas pessoas acreditaram, essas pessoas foram batizadas, 3.000 pessoas, e quando acabou a festa, elas voltaram para suas nações. E a partir de agora a gente já tem um pontinho de cristão em cada nação que voltou batizada, e que Pedro disse: agora vocês vão e multipliquem-se, falem que Jesus é o Messias. Entendeu? Então tinha um propósito. O dom de línguas, ele tem um propósito, que é cumprir uma missão. E a gente já percebeu aqui que o dom de línguas é o quê? Falar em outros idiomas. E todos os textos que a Bíblia fala de dom de línguas são esses que vocês estão vendo aqui. E nós vamos ler todos eles agora. Vamos para Marcos capítulo 16, verso 17, quando Jesus prometeu que os discípulos, os apóstolos, iriam falar em outras línguas. Marcos capítulo 16, verso 17. Evangelho de Marcos capítulo 16, verso 17. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios e falarão em novas línguas. Muito bem. Quando a gente lê aí, parece que o texto não é muito claro. Mas quando a gente vai para o original, no grego, e aí lembra que a gente volta para o primeiro estudo da gente lá, que a gente buscou entender que o Antigo Testamento foi escrito no hebraico e o Novo Testamento foi escrito em grego. Quando a gente vai para o grego, aonde foi escrito esse trecho aqui, a palavra que aparece para novas línguas é a palavra kainós. E diferente do português, que novo, tudo pode ser novo. Por exemplo, se eu compro um carro novo, zerado, ele é um carro novo. Mas se eu for comprar um carro usado, ele já pode ter, 100.000 quilômetros rodados. Mas se eu comprar ele a primeira vez aqui, eu estou comprando ele para mim, usado, era do pastor William, eu estou comprando agora para mim, ele é o meu carro novo. Ele não é novo, zerado, mas ele é o meu carro novo. Né? Eu posso comprar um outro objeto que já foi usado, mas esse objeto agora é novo para mim. Então, quando eu usava uma palavra que era novo, zerado, eu usava neós. Quando eu uso uma palavra que é um novo, que já existe, então é kainós. Certo? Então, por exemplo, se o carro na loja é zerado, novo, é neós. Se o carro já
pertenceu a uma outra pessoa, mas está lá na loja de novo e eu vou comprar agora para mim, ele é kainós, que é um novo que já existe, já foi usado por alguém. E quando Jesus fala aqui, ele não usa a palavra neós, uma língua que nunca existiu. Ele fala kainós, ou seja, vocês irão falar novas línguas, mas é nova para você, porque essas línguas já existem. Então, preste muito bem atenção na palavra que Jesus usa, ele usa kainós, novas para os discípulos, que nunca tinham falado, mas eram línguas que já existiam. Então, vamos agora, e além disso, a palavra novas línguas, você tem o kainós e você tem a palavra línguas. A palavra línguas também, na tradução melhor para o português, seria idioma. Então, Jesus está dizendo, vocês irão falar novos idiomas, e idiomas que já existem, certo? Vamos para 1 Coríntios, capítulo 14, verso 6 ao 12, depois o verso 18, verso 19, verso 23, verso 27, verso 28, e o verso 23 e o verso 40. Vamos ler aí, capítulo 14, verso 6 ao 12 primeiro. Livro de 1 Coríntios, capítulo 14, verso 6 até o verso 12. 1 Coríntios 14, esse é um dos textos que é mais utilizado para se dizer que o dom de língua que se existe hoje é o dom de língua verdadeiro, não é? Eu sei que não está aí, mas eu queria sair um pouquinho aqui do cronograma e ler a partir do verso 1, porque o próprio texto ele se explica, apesar de não estar, mas olha que coisa interessante, a Bíblia nos dá essa liberdade de quando a gente quer entender alguma coisa, a gente lê um pouquinho antes e às vezes um pouquinho depois, e o próprio texto ele explica ele mesmo, e aí vocês mesmos vão dizer se o texto se explica ou não. 1 Coríntios 14, nós vamos ler a partir do verso 1, o que Paulo diz assim: segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis. Pois quem fala em outra língua não fala a homem, senão a Deus, visto que ninguém o entende e em espírito fala mistérios. Se eu leio só esses dois textos, eu entendi o quê? Que eu posso falar, se ninguém entendeu, eu estou falando a língua de Deus e está tudo certo, não é? Uma vez eu fui visitar uma pessoa e nós ficamos durante 1 hora só nesse texto. E eu tentando, ela, não, mas eu falo a língua de Deus e só ele entende, e não saiu disso aí. Só que olha o que o próprio texto diz, o que Paulo diz. Mas o que profetiza fala aos homens, edificando, exortando e consolando. Verso 4, capítulo 14. O que fala em outra língua, a si mesmo se edifica, mas o que profetiza, edifica a igreja. Verso 5. Eu quisera que vós todos falasseis em outras línguas, muito mais, porém, que profetizasseis, pois quem profetiza é superior ao que fala em outras línguas, salvo se as interpreta, para que a igreja receba a edificação. Olha aqui, o texto já respondeu. É proibido falar em outras línguas? Não. Mas se eu falo em outras línguas, eu estou edificando a quem? O próprio texto diz, estou edificando a mim mesmo. Se a igreja interpreta, se ela entende, compreende, ela também é edificada. Já entendendo aí, pastor William, que o princípio é que essas línguas são línguas que existem, né? Seguindo o que foi colocado lá em Atos 2, são idiomas que as pessoas que estão falando, pelo menos vai ter alguém que vai estar entendendo, né? E Paulo aqui ele está falando à igreja, então ele está orientando a igreja o seguinte: pode falar em outras línguas? É permitido? Sim, só que com o objetivo, para as pessoas de fora, para se alcançar pessoas que não conhecem a mensagem. Para quem é da igreja, aqui ele usa isso, né? Para vocês que são cristãos, a profecia é muito melhor, porque a profecia que se cumpre, ela edifica a igreja. Agora, as línguas que são faladas dentro da igreja, apresentando esse evangelho, não edifica ninguém. Mas isso é só a introdução. Agora o verso 6, que nós vamos ler em diante. Continua. Agora, porém, irmãos, se eu for ter convosco, falando em outras línguas, em que vos aproveitarei, se vós não falar por meio de revelação, ou de ciência, ou de profecia, ou de doutrina, é assim que instrumentos inanimados como a flauta ou a cítara, quando emitem som,
se os derem bem distintos, como se reconhecerá o que se toca na flauta ou na cítara? Pois também, se a trombeta der som incerto, quem se preparará para a batalha? Assim, vós, se com a língua não disserdes palavra compreensível, como se entenderá o que dizeis? Porque estareis como se falasseis ao ar. Verso 10. Há sem dúvida muitos tipos de vozes no mundo, nenhum deles, contudo, sem sentido. Se eu, pois, ignorar a significação da voz, serei estrangeiro para aquele que fala, e ele estrangeiro para mim. Verso 12. Assim também vós, visto que desejais dons espirituais, procurai progredir para a edificação da igreja. E eu vou tomar aqui a licença e ler o verso 13. Pelo que fala em outra língua, deve orar para que a possa interpretar. Traduzindo, eu preciso falar. Posso falar em qualquer idioma, mas se ninguém entender, o próprio Paulo já adverte que isso não serve para edificação nenhuma. E ele continua, né? E ele fala aqui, né, por exemplo, que no mundo há várias línguas, né, mas nenhuma delas sem sentido. Sem sentido e sem interpretação. Por que Paulo adverte a igreja em relação a isso? O dom de língua é muito diferente daquilo que se existia na Bíblia para aquilo que nós vemos hoje. Se você perguntar para até a pessoa que mesmo fala em outras línguas, o que ela disse, ela não sabe. E não é uma maneira de você, talvez, constranger a pessoa, mas ela aprendeu que isso é certo, isso é correto. E muitos acreditam que isso e vivem como se isso fosse correto. Só que Paulo, depois você vai poder ler o capítulo 14, ele não condena outras línguas, mas ele adverte que precisa ser compreendida. Ele usa aqui exemplos de cítara, de trombeta. A trombeta, nas batalhas de Israel, era um instrumento que avisava o povo todo. Um toque de trombeta avisava que estavam sendo atacados. Um toque de trombeta diferente, igual o exército hoje, né? Avisavam que deveriam sair para a guerra. Existiam vários toques de trombeta. E ele fala que tem que ter a nota certa, né? Porque se você sai da nota, aí eles não sabem. A gente vai atacar, a gente está sendo atacado, é para dormir, é para acordar. Então, existem sons, mas cada som tem que ter uma interpretação. Verso 18, 19, 23. Vamos lá. Verso 18 diz assim: dou graças a Deus porque falo em outras línguas. Olha aqui, Paulo diz que ele fala, mas o que ele continua dizendo? Falo em outras línguas mais do que todos vós. E aqui ele dá mais um conselho no verso 19. E aqui tem uma questão, viu, pastor William? Paulo fala isso porque ele era poliglota. Ele falava hebraico, ele falava aramaico, ele falava grego, né, e ele falava latim também. Então você tem ali uma pessoa, por isso que ele disse, eu dou graças a Deus porque eu sei falar em outras línguas. Mais do que todos vocês. Mais do que todos vocês. Mas no verso 19 ele não encerra, né, mas ele mostra o que é o importante. Contudo, eu prefiro falar na igreja 5 palavras com o meu entendimento para instruir os outros a falar 10.000 palavras em outra língua. O que Paulo está dizendo aqui? Se eu chegar aqui e pregar para vocês em inglês, talvez uma pessoa vai falar, poxa vida, que bacana, o pastor sabe falar em outra língua. E os outros? Mas alguém traduz aí para ele, porque para mim não vai mudar nada. Ele pode fazer a melhor pregação que exista, mas não vai ter edificação. Então Paulo, advertindo aqui a igreja, ele poderia falar em grego, em aramaico, em latim, em qualquer idioma, mas ele tinha que falar o idioma do povo, que as pessoas entendessem. Por isso que ele usa, né? Prefiro falar 5 palavras com o meu entendimento para que as pessoas entendam. E o verso 23, vamos continuar? Diz assim: se, pois, toda a igreja se reunir no mesmo lugar, e se todos se puserem a falar em outras línguas, não dirão porventura que estáis loucos? Verso 27. No caso de alguém falar em outra língua, que não sejais mais do que 2, ou quando muito 3, e isto sucessivamente, e que haja o intérprete. Verso 28. Mas não havendo intérprete, fique... Aqui ele é meio duro, né? Fique calado. Por que fique calado? O verso 28. Fique calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. Verso 33.
porque Deus não é de confusão, e sim de paz, como em todas as igrejas dos santos. E aqui encerrando esse capítulo, né, o verso 40, tudo, porém, seja feito com decência e ordem. Resumindo aqui para nós entendermos, é proibido falar em outras línguas? Não. Qual é o propósito de outras línguas? Alcançar e evangelizar aqueles que não conhecem o Evangelho, como foi lá no Pentecoste. Mas existe uma organização. Quando os discípulos estavam lá aguardando e orando, estavam todos assentados no mesmo lugar, em oração. Houve algo sobrenatural que desceu sobre ele, línguas como se fossem de fogo. Então não foi algo comum. Eles estavam, de repente, sobre Pedro, desceu algo, um círculo de fogo, e aí eles se assustaram, isso não é normal, e no outro desceu, veio um vento impetuoso. Então não foi simplesmente nós estávamos aqui e aí de repente um levanta, começa a falar, foi algo sobrenatural, que é muito diferente da realidade de hoje. Era um propósito que Deus tinha de fazer com que a pregação do Evangelho começasse a crescer nos diferentes pontos do mundo, né? Então para isso tinha que ser algo sobrenatural, para você capacitar aqueles discípulos que não tinham capacidade de pregar em outros idiomas, em pessoas capacitadas para fazer isso. E você vê aqui Paulo dizendo, olha, precisa ter decência e ordem, Deus não é um Deus de confusão, né? Você precisa entender claramente, se um vai falar, o outro tem que ficar calado, não pode falar ao mesmo tempo. Você vê Paulo fazendo isso. Mas tem muita gente, pastor William, que diz, mas é a língua dos anjos, né? E para isso a gente vai voltar um capítulo aí, no capítulo 13, versículo 1, capítulo anterior, nós vamos ouvir aí o que é que Paulo fala sobre isso. Ele diz assim: ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa ou como o símbolo que retine. Interessante aqui é que Paulo não está falando que ele fala a língua dos anjos. Primeiro ele está dizendo, eu não falo. Ainda se eu falasse, sem amor nada seria. Primeiro, Paulo está querendo dizer que o amor é o mais importante de todos. E segundo, ele não está dizendo que a língua dos... Ele está simplesmente sendo poético aí, né? Ele fala, olha, eu posso fazer tudo, mas se eu não tiver amor, nada, eu serei nada. Então, Paulo não está dizendo que existe uma língua dos anjos, ou que os anjos, nós precisamos falar a língua dos anjos, e nem mesmo você vê Paulo dizendo que o dom de línguas é a língua dos anjos. Em nenhum momento você vê isso aí. Então, praticamente dizer que existe uma língua dos anjos e que o dom de línguas é a língua dos anjos, que seria línguas estranhas, isso aí é a gente tirar o texto completamente fora do contexto. Paulo está falando aqui de amor, certo? Mas a Bianca tem algo a falar para a gente aqui, rapidinho. Pode falar rapidinho, 10 segundos. I'm shy. Well, my day was great. It was wonderful with my friends. I went to my Viviane's house, and there was a pool with my baby daughter and my husband. And yes, and now I am here. Vocês entenderam o que ela falou? Se você fala inglês, você entendeu um pouco, né? Mas se você não fala inglês, você não entendeu nada. Praticamente, amigos, é a mesma coisa se o pastor William ou eu chegasse lá na igreja e a gente começasse no sábado de manhã ou no domingo à noite começar a pregar em inglês, ou alemão, ou chinês, ou japonês. Vocês iriam entender? Não entender nada. É isso que Paulo está falando. Não edifica, só vai edificar quem? A quem entende. E isso levando em conta que são idiomas. A questão é que o movimento do dom de línguas por aí, que é conhecido com o nome técnico de glossolalia ou glossolalia, é uma língua que você não encontra em lugar nenhum, em país nenhum, você não encontra em lugar nenhum. Então, o que é isso? E tem um ponto interessante, pastor Amazias, é que a própria reportagem do Fantástico, né, que é uma emissora, não é uma emissora evangélica, não é uma emissora denominacional, não é uma emissora, se a gente for analisar, é uma emissora muito mais espírita, né, para esse lado de não ter uma crença, mas eles levam e despertam esse interesse de dizer, olha, existem vários tipos de língua, mas nenhum sem interpretação. Uhum. Então, eu achei interessante essa reportagem, acho que já tem mais ou menos uns 6 ou 7 anos atrás,
de uma emissora criar. Eles criaram um programa para avaliar as religiões e os ritos religiosos, mas até mesmo levaram em consideração esse pensamento. Como pode existir uma língua que não tem interpretação? E o interessante é que todos os pastores que ali passaram, padres e por aí, nenhum utilizou a Bíblia. Teve só um pastor que utilizou um texto, que foi o texto que nós lemos de 1 Coríntios 14. E os demais simplesmente falaram, né? A sua experiência, aquilo que sentiram, algo que viveram. Então está muito mais ligado com essa experiência pessoal do que algo baseado dentro da Bíblia. Você vê que na verdade é uma busca pelo êxtase, né? Na verdade você não tem um propósito de falar para alguém entender e fazer com que a pessoa conheça quem é Jesus. A busca é pela pessoa sentir um êxtase, sentir uma emoção diferenciada. E isso aí você não tem registrado em nenhum momento da igreja cristã. Quando é que vai aparecer? Isso só aparece, e a reportagem falou um pouco, né? Isso só aparece no ano de 1901. Em 1901, quando um pastor negro nos Estados Unidos, né, que por coincidência é o William também. O William Seymour, né? O William Seymour, ele começou a, junto com outros pastores no Texas, estudar sobre o assunto, e ele começou a falar em línguas estranhas. E ele abriu uma igreja lá em Los Angeles, na Califórnia, na Rua Azusa, e começou ali a fazer essas manifestações, e todos os seus membros também começaram a se manifestar da mesma forma, o que ficou conhecido depois, porque a ênfase era nesse capítulo 2 de Atos, né, do dom de línguas, ficou conhecido como um movimento religioso pentecostal. Isso daí fez com que nos Estados Unidos começassem a florescer adeptos de pessoas que acreditavam, né, na questão do poder, e que esse poder tinha que ser manifestado pelo dom de línguas. E você tem ali, por exemplo, 2 suecos, se eu não me engano, que estavam lá nos Estados Unidos também, e junto em grupos desses movimentos aí, eles falavam que eles tinham que avançar. E interessante a história, que eles pegaram um mapa, e a pessoa que estava lá recebendo, né, a manifestação, começou a falar para, e apontou o dedo no mapa, e o mapa estava onde? Belém do Pará. Belém do Pará. E aí acontece que esses 2 suecos que estavam na reunião no grupo se dispuseram a vir para cá, porque acreditavam que o Espírito Santo estava mandando, vieram para cá, e aqui em Belém do Pará nasce o berço do pentecostalismo mundial, né? Que não é à toa que essa semana completou 110 anos, né? Sim, exatamente. Mas assim, depois vai acontecendo e se torna algo muito popular. Mas não há registrado antes disso na igreja cristã nenhuma, nem lá com Lutero no protestantismo, nem com Calvino, nem com o Wesley, nem com ninguém, não há uma manifestação típica como essa. Apenas no ano 1901. E a gente viu que com os apóstolos também não existiram, certo? Então a gente precisa entender, e às vezes a gente pode ser duro falando isso, né, pastor Júnior, mas é o que está na Bíblia. Essas línguas que vocês viram na reportagem não é bíblica. E por outro lado, nós ouvimos muitas vezes muitas pessoas que não falam. E eu já encontrei muitas pessoas que dizem assim, entristecidas, né? Poxa vida, eu não tenho o Espírito Santo porque eu não falo em outras línguas. Há tanto tempo na igreja e não recebi o Espírito Santo. E aí a pessoa, às vezes, há 20, 30, 40 anos, a pessoa chega a 1 ano, já fala, e aquele ou aquela há muitos anos e nunca falou, e se sentem mal, porque se sentem destituídas do Espírito Santo. E chegam, né, a ser até discriminadas, sim, né? Você não fala porque você não tem o Espírito Santo, você não recebeu o Espírito Santo, é porque você tem algum pecado. Exatamente. Você tem alguma coisa, tem um erro, né? E sendo que na Bíblia nós temos, né, e o estudo vai apresentar também, relatos de pessoas que tinham o Espírito Santo, mas não falavam em línguas. Exatamente. Sabe quem são essas pessoas que tinham o Espírito Santo e nunca falaram o dom de línguas? Essas pessoas aqui, ó, os samaritanos, que está registrado em 8, verso 17, Maria, mãe de Jesus, Lucas 1,35, era uma mulher considerada cheia do Espírito Santo, mas nunca falou em outra língua. Ela estava lá no Pentecostes, né? E junto com os discípulos. Estava lá também no Pentecostes, exatamente. Estevão, em Atos 6, verso 5, 7, 55. O rei Saul foi considerado alguém cheio do Espírito, mas também nunca falou em outra língua. Gideão, Sansão, Zacarias, Bezalel, João Batista e sua mãe, os 7 diáconos e quem? Jesus Cristo.
Jesus Cristo nunca falou em outra língua, né? Ele não recebeu o dom de língua. Mas será que ele não tinha o Espírito Santo? Claro que sim, ele era o Espírito, né? Então, isso não, de maneira nenhuma, ter o dom de língua, ou falar ou não, isso aí não significa que a pessoa tem ou não tem o Espírito Santo, né? Entendendo que o dom de línguas são idiomas, certo? Mas como o Espírito Santo é apresentado na Bíblia, então? Atos capítulo 5, verso 3 e o verso 4. Como o Espírito Santo é apresentado na Bíblia? Livro de Atos, capítulo 5, verso 3 e o verso 4. Diz assim: Então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás teu coração para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Conservando-o porventura não seria teu? E vendido não estaria em teu poder? Como, pois, assentastes no coração este desígnio? Não mentistes aos homens, mas mentistes a Deus. Ok. Então, o Espírito Santo, aqui, a gente vê no texto, né? Que o Espírito Santo é Deus, certo? Então, o Espírito Santo é Deus. E Deus é quem? Um ser pessoal. Às vezes a gente fica tentando levar a ideia de que o Espírito Santo é uma força, é um poder. E não, o Espírito Santo é Deus, é uma pessoa. Ele se entristece, né? Então, a gente vê isso aqui. Quais são as funções desempenhadas pelo Espírito Santo? João 14, 26, João 16, 8 a 13 e 1 Samuel 10, verso 6. Vamos ler juntos lá, João capítulo 14, verso 26. Quais são as funções desempenhadas pelo Espírito Santo? João capítulo 14, verso 26, diz assim: Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, este vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Certo? O Espírito Santo é o Consolador, né? É uma das funções que ele desempenha, consolar, relembrar todas as coisas que Cristo falou. O que mais? João 16, verso 8 a 13. Capítulo 16 de João, aí, verso 8 até o verso 13. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque vou para o Pai e não vereis mais. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Então, aqui a promessa é que o Espírito Santo, ele é o Consolador, ele nos consola. O Espírito Santo também é que nos guia a toda a verdade. Quem trouxe eu e você aqui hoje para estudar a Bíblia foi o Espírito Santo. A obra do Espírito Santo é fazer convencer o ser humano que a natureza é pecaminosa, o ser humano não quer saber de Deus. Pelo ser humano a gente não estaria aqui. Mas o que faz a gente estar aqui hoje, aprendendo da Bíblia, aprendendo de Deus, é o Espírito Santo. É Ele que nos traz aqui. A obra dele, a função que ele desempenha hoje, é fazer com que os seres humanos cheguem ao conhecimento da sua natureza e que o conhecimento de que eles têm a necessidade de Jesus. Essa é a função do Espírito Santo. 1 Samuel, capítulo 10, verso 6, lá no Antigo Testamento. 1 Samuel, capítulo 10, versículo 6. 1 Samuel, capítulo 10, verso 6. Primeira Samuel capítulo 10, verso 6 diz assim: O Espírito do Senhor se apossará de ti, e profetizarás com eles, e tu serás mudado em outro homem.
Muito bem. Então, quando o Espírito Santo ele chega na pessoa, ele causa transformação. A Bíblia também usa a palavra metamorfose, né? Ou seja, há uma mudança por completo das atitudes. É o Espírito Santo que nos muda, que nos transforma. Essa é a função do Espírito Santo. Então, quando uma pessoa é batizada pelo Espírito Santo, João 3, verso 5, livro de João, capítulo 3, verso 5. Quando uma pessoa é batizada pelo Espírito Santo, respondeu, todos encontraram? João 3:5. Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Muito bem. A pessoa é batizada no Espírito Santo quando ela nasce das águas. E quem é nascer das águas? É o batismo por imersão, que é um assunto que nós vamos estudar um pouco mais para frente ainda. Mas o certo é que há necessidade, há um chamado para que a pessoa, quando aceite a Jesus como seu Salvador, ela tome a decisão pelo batismo, mas ela também seja batizada pelo Espírito. O certo é que o batismo pelo Espírito é uma transformação de vida, que a pessoa faz aplicando a palavra de Deus na sua vida. A diferença é a seguinte, que em vez do batismo pelas águas, que é uma vez só, né, o batismo pelo Espírito é diariamente. Nós precisamos buscar todos os dias a Deus. Precisamos buscar o batismo do Espírito Santo todos os dias. Ser batizado pelo Espírito Santo é uma transformação diária do nosso caráter. A nossa natureza que é pecaminosa cada vez mais vai sendo sufocada e Deus vai transformando os nossos gostos, as nossas atitudes, os nossos pensamentos. Mateus capítulo 3, verso 16. Mateus capítulo 3, verso 16. Diz assim: Batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. Certo. Então é um momento em que o Espírito Santo foi derramado sobre Jesus, para que ele pudesse iniciar o seu ministério, e a gente, de nenhuma maneira, a gente vê na Bíblia dizendo que Jesus começou a rodar, Jesus começou a rodopiar, ou Jesus começou a falar em outras línguas. Não, simplesmente Jesus ficou ali cheio do Espírito Santo. E o que foi que ele foi fazer? Ele foi para o deserto, né, e ali passou 40 dias em jejum, e depois começou a pregar. Certo? Amigos, isso é importante a gente entender, porque as pessoas pensam que ser batizado com o Espírito Santo é ir para essa manifestação emocional que a Bíblia não está falando. Quando o Espírito Santo chega na pessoa, a pessoa ela é levada a refletir em Deus, ela é levada a estudar a palavra de Deus. Não tem essa vontade que você sente hoje de estudar a Bíblia. Não, eu quero conhecer mais. Isso é o Espírito Santo, você sendo batizado pelo Espírito Santo. É isso a presença do Espírito Santo na vida de vocês. Quando o Espírito Santo está em você, há necessidade de você buscar a Deus. E a gente não vê na Bíblia, em nenhum momento, a gente viu Paulo dizendo, né, que o culto para Deus tem que ser um culto decente, um culto sem histerias. E ele fala assim, um vai falar, o outro precisa se calar, né, que seja um culto racional. E a gente vê isso, se eu não me engano, lá em Pedro, né, que fala que o culto a Deus tem que ser um culto racional. A gente tem que conhecer a Deus, a gente tem que... O interesse de buscar a Deus na igreja tem que ser de uma forma racional, de entender a sua palavra, de buscar entender quem é Ele na sua palavra. A gente vê lá no Antigo Testamento o profeta Elias, né, se não me engano, que fala que passou ali um terremoto, né, passou ali um fogo, passou ali um vento impetuoso e Deus não estava em nenhum deles, mas foi quando chegou o silêncio, na voz do silêncio, foi quando se conseguiu ele falar com Deus e ouvir a Deus. Então, a gente precisa entender e achar estranho porque o Espírito Santo, o mesmo Espírito Santo, ele se manifesta em movimentos evangélicos dessa forma, ele manifesta em movimentos católicos,
ele se manifesta em movimentos espíritas. Se você for lá no candomblé ou na umbanda, você vai encontrar pessoas falando da mesma forma, a mesma língua que é falada em igrejas evangélicas, igrejas cristãs. Por que isso? Será que de fato é Deus? Lembrando que a gente já falou aqui que Satanás, ele ia entrar no meio religioso para causar confusão religiosa, que é a famosa Babilônia, que a gente vai ver no estudo do Apocalipse. Confusão religiosa. As pessoas que vivem esse êxtase espiritual, elas estão muito mais interessadas em experimentar esse êxtase sempre quando vai à igreja, do que de fato estudar a Bíblia. Tanto é que se você for falar da Bíblia com essas pessoas, às vezes pouco elas sabem da Bíblia, mas elas entendem e gostam de viver aquele êxtase espiritual. E nos cultos pagãos, antigamente, o culto era formado justamente por essa busca pelo êxtase. E você sabe, quem estava à frente disso, nem momento foi Deus. E sempre Satanás, para poder enganar as pessoas e manter as pessoas presas. Porque o ser humano é muito pelas emoções. Nós seguimos muito mais as emoções do que a nossa razão. É por isso que a palavra de Deus fala que a gente precisa seguir o nosso pensamento, a nossa razão. Porque o nosso coração é o quê? É enganoso. O nosso coração é enganoso. Certo? Como saber se alguém possui ou não o Espírito Santo? Atos 5, verso 32. Para a gente encerrar. Atos 5, verso 32, depois do livro de Gálatas. Livro de Atos, capítulo 5, verso 32. Ora, nós somos testemunhas destes fatos, e bem assim o Espírito Santo, que Deus outorgou aos que lhe obedecem. Muito bem. O Espírito Santo é derramado em quem obedece. Se você vê que a pessoa, uma das características, saber se a pessoa recebeu ou não o Espírito Santo, é se ela obedece a Deus, se ela guarda os seus mandamentos, não 9 ou 8, mas os 10 mandamentos. Ou seja, uma pessoa que busca a Deus e é temente e obediente a Ele. Gálatas 5, verso 22 e 23 também fala de algumas características de quem recebe o Espírito Santo. Gálatas capítulo 5, verso 22 ao verso 23. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Interessante que as pessoas que têm o Espírito Santo são pessoas mansas, pacíficas, né? São pessoas cheias de amor, é o que a Bíblia fala. Mas o que mais me chama a atenção aí, pastor William, é que são pessoas cheias de domínio próprio. Domínio próprio. Quando você vê uma pessoa que recebe esse tipo de manifestação e começa a rodar, a fazer algumas coisas, você acha que essa pessoa tem domínio de si mesma? Não. A Bianca depois tem uma história, se você quiser saber mais, pode falar com ela. Ela viveu experiências assim, antigamente, e ela fala que é uma coisa que você não sabe e o que você está ocorrendo ao seu redor. Você perde completamente o domínio de si mesmo. Então, a Bíblia fala que o domínio próprio é uma característica de quem recebe o Espírito Santo. Amigos, esse estudo de hoje nos mostra que o Espírito Santo não é algo inacessível, ou não é algo que quando você tem ele, você precisa, eu tenho o Espírito Santo, o outro não tem. O Espírito Santo é algo que está disponível a todos nós, e acredite, o Espírito Santo está aqui conosco nesse momento, porque nós estamos fazendo justamente algo que o Espírito nos trouxe a fazer, que é o estudo da Palavra de Deus. Se você já se sentiu tocado, está se sentindo tocado da sua necessidade de Cristo, você está entendendo que você é um pecador miserável, que necessita da graça de Jesus, que você necessita de Jesus diariamente, isso é o poder do Espírito Santo sendo manifestado na sua vida. Então a gente precisa entender, e a gente entendeu hoje, que o dom de línguas eram idiomas, né, era manifestação, Deus usou de uma forma específica, com o propósito de anunciar o Evangelho, e Ele pode fazer o uso desse dom novamente, se for necessário. Se você estiver lá na Arábia Saudita, e por acaso precise falar de Jesus, e você não sabe falar árabe, o Espírito Santo pode conceder o dom para você, para que você possa pregar o Evangelho, e ali
implantar a mensagem do Evangelho para essas pessoas, mas tem que ser com um propósito de pregação do Evangelho, certo? E quando o Espírito Santo ele desce sobre uma pessoa, ele causa transformação de caráter. Nós vamos ouvir uma música agora, que a igreja vai cantar. Mais uma vez, nós vamos agora clamar pelo Espírito Santo em oração, para que o Espírito Santo possa ser derramado em nossa vida e que ele possa, de fato, transformar quem nós somos, transformar os nossos pensamentos, transformar as nossas atitudes, transformar os nossos sonhos. O Espírito Santo possa nos transformar. Tudo que eu consigo ver é escuridão. Tudo que parece ser é ilusão que aprisiona quem só vive para si. Ao olhar para mim, sinto dores, tenho medo de não ser feliz. São visíveis os efeitos do que eu tanto quis. Já me feri demais, preciso olhar além de mim, além do fim, além de coisas que perdi. Preciso encontrar sentido em minha cruz. Preciso conhecer a história de outra cruz. E quando olho para trás, sou levada a esquecer o que hoje choro e a mudar as orações que hoje oro. Cruz eu vejo Cristo abrindo os braços, ganho forças para seguir em novos passos. Eu começo a entender o que virá através dos planos que Ele irá realizar. Se eu apenas vejo mais que simplesmente uma condenação. Vejo marcas, vejo morte que me traz perdão. Tudo que vivo aqui ganha sentido então. E quando olho para trás, sou levada a esquecer o que hoje choro e a mudar as orações que hoje oro. Eu consigo ver além da minha cruz.
Louvado seja Deus. Vamos ficar em pé e juntos vamos orar para encerrar. Querido Deus, grandioso Pai, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor nos trouxe até aqui. Porque o Teu Santo Espírito tocou em nosso coração e nós tivemos o interesse de estudar um pouco mais da Tua Palavra e de aprender mais sobre Ti. Que o Teu Santo Espírito, Pai, seja derramado sobre nós e que o Senhor possa nos transformar por completo, que possamos ser novas criaturas, que possamos ser pessoas cheias do Teu Santo Espírito, pessoas ali com os frutos do Espírito, que possamos ter o domínio próprio, mansidão e principalmente ter amor em nosso coração. Que o Senhor venha estar conosco, que o Senhor venha a cada dia mais a aumentar esse desejo de Te buscar através da Tua Palavra. É o que Te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Meus amigos, muito obrigado. Os amigos que estão aí nos acompanhando pela internet. Agradecer mais uma vez ao Fabrício, que grava aqui os nossos estudos. E a todos vocês que estiveram aqui conosco. No próximo domingo, às 17 horas, estaremos juntos mais uma vez para estudar mais um tema da Palavra de Deus. E agora, como de costume, o nosso lanche. E em seguida, se você quiser participar do outro momento lá na Comunidade 21, a série Apenas Acredite aí com o pastor William. Até semana que vem.